Esse vídeo é um compilado com as melhores dicas para você ter as plantas mais lindas, mais saudáveis, mais maravilhosas aí na sua casa. Eu começo o vídeo já dizendo que não existe uma receita mágica, um passo a passo, muito menos essa história de dedo verde. O que existe, na verdade, é a gente conseguir observar e entender a nossa planta, o que ela precisa, o que ela quer, o que ela gosta. A primeira dica que eu te dou então é estude bem o lugar que você vai colocar a sua planta, pois cada plantinha gosta de um lugar, de uma luminosidade, de uma temperatura diferente da outra. Como, por exemplo, essa variação da jiboia aqui, que o nome é Marble Queen, ela é a jiboia branca. Ela é uma planta que precisa de muito mais claridade do que as outras, ela tem que estar perto de uma janela para conseguir ter as folhas com essas manchinhas bem clarinhas, bem branquinhas. Se ela ficar num ambiente muito mais escuro, ela vai desenvolver somente folhas bem verdes, ela vai perder essa característica que torna ela tão única. E também tem outras plantas que não toleram corrente de ar, como é o caso da samambaia. Tem plantas que não gostam, não toleram frio. Então tudo isso você tem que estar atento para colocar sua planta no melhor lugar possível. Já vi casos também de plantas que foram colocadas do lado de janela porque elas precisavam de claridade e algumas outras coisas fizeram com que as folhas ficassem desbotadas ou até mesmo ali no ato de espirrar água, alguma coisa, a folha acabou queimando ou apodrecendo. Então, tem que ficar atento, sim. Parece uma dica boba, mas é super importante. A segunda dica que eu entrego na tua mão é que o ideal é regar a planta com regador e pulverizador. Por quê? O regador eu costumo utilizar mais quando eu preciso regar uma planta que está num vaso maior, porque se eu for com pulverizador eu vou ficar ali horas e horas, né? Então, o regador, ele distribui bem a água e o pulverizador eu utilizo ele em vasos menores, que como ele é por pressão, ele meio que borrifa a água e distribui melhor ela pelo vaso. Ainda sobre isso, o regador, o melhor que tem, pelo menos é esses que tem o bico bem fino, porque você não vai colocar tanta água num único ponto. O ideal sempre, né? A ideia é que você consiga distribuir a água para que ela molhe toda a raiz da planta. Se você vem com um regador que tem um bocal muito grande, ele vai encharcar a sua planta em determinados pontos, mas não vai fazer essa distribuição. Como saber o jeito certo de regar aí a planta? O jeito certo de regar a planta é você ir colocando água no vaso até o momento em que começar a escorrer água pelo furo que tem embaixo do vaso. Quando começa a escorrer o fiozinho, é hora de parar de regar, a sua planta já recebeu toda a água que ela precisava. Essa dica agora é uma das mais importantes, talvez você já conheça, mas eu tenho certeza que muitas pessoas ainda não conhecem, que é a dica do dedinho. Ainda aí na parte de rega, a dica que eu te dou é mergulhar um tanto assim do seu dedo na terra para saber se ela já precisa ser regada ou não. Mergulhou o dedo, dedinho saiu sujo, com terra grudado, com aquela sensação de molhado? Não precisa regar sua planta. Mergulhou o dedo saiu limpo, com a terra seca? Já é a hora de molhar um pouquinho mais a sua filhotinha verde, ok? Lembrando aí, né, que a maioria, grande parte das plantas gostam desse espaçamento entre regas, de ter o solo um pouquinho mais seco antes de receber mais água. Então essa dica é muito válida, não tem erro, pode apostar que é sucesso. Sempre que você comprar uma planta, troque o substrato dela. Eu sei que tem muita gente aí que não troca, eu também não trocava. Aí eu comecei a fazer um substrato diferente e toda vez que eu compro uma planta, ganho uma planta, alguma coisa do tipo, eu troco ela de substrato imediatamente. Por quê? A gente nunca sabe qual é o substrato que ela tá vindo. Pode ser que ela esteja em um substrato bom, como também pode ser que ela esteja num substrato muito ruim, que vai impedir o crescimento dela, que não tem os nutrientes que a planta precisa. Então, ao trocar o substrato, você troca por um que seja bem fofo, para que a planta tenha uma boa Gente, eu não consigo falar essa palavra. Que tenha bastante drenagem para que a planta fique feliz. E o que é um substrato bem fofo? Nesse substrato vai terra, vai fibra de coco, vai casca de pinos e também vai humus de minhoca. O humus de minhoca, anota aí que é a salvação de muitas plantas, entendeu? Isso é o xodó de quem tá fazendo substrato. Com esse substrato fofo,
além da água escorrer e se espalhar melhor pela raiz, a planta vai ter maior chance de crescimento, porque vai ter mais espacinhos para a raiz se desenvolver, e também a planta vai estar cheia de nutrientes para crescer bem linda e ficar enorme e maravilhosa. E agora, o que eu posso fazer além de todas essas coisas? Você vai dar banho nas suas plantas. Você pode fazer isso com borrifador, com pulverizador, você pode levar as plantas para o chuveiro, mas se você, assim como eu, tem muitas plantas, essa é uma missão um pouco difícil, então vai lá, borrifador, pulverizador. A planta ela é de um ambiente mais tropical, então ela costuma gostar de ter suas folhas molhadas, tá? Deixar o ambiente mais úmido. Só que assim, não são todas as plantas que gostam disso. É bom você pesquisar antes, porque tem algumas que não gostam de ter as suas folhas molhadas. E tem outras coisas também que podem implicar aí nesse ato de borrifar água nas suas folhas. Tem que estar atento à temperatura do ambiente. Se você mora em um lugar que é muito quente e você borrifar água nas suas folhas em um momento muito quente do dia, elas tendem a cozinhar, ou seja, vai matar a folha, né? Vai matar a planta. Se você espirra água nas suas folhas e elas pegam o sol, e você espirrou, por exemplo, às 10 da manhã, ela vai passar o pico do sol recebendo luz e ela vai queimar as folhas onde tem as gotas de água. Então, esteja atento aí que também não é muito bom molhar as suas folhas em temperaturas muito frias. Aí, nesse período, a gente deixa sem molhar as folhas, mas sempre quando o tempo tá mais propício, tá mais seco, determinado horário do dia, a gente vai lá e borrifa um pouco de água. Já aproveitando aí essa parte de borrifar as folhas, além de borrifar, também é interessante aí na faxina semanal que você faz, que você limpe as folhas das suas plantas com um pano úmido para tirar o pó. Nenhuma planta gosta de ficar com pó nas suas folhas, então é legal ter uma rotina de limpeza, até mesmo depois que você borrifar a água ela já vai limpando, mas mesmo assim é interessante passar o pano para tirar o excesso e deixar a planta mais bonita, mais brilhosa e limpa. Essa dica, ela parece até meio idiota na hora de falar, né? O que eu vou te falar agora é: deixe a planta em um lugar que você consiga enxergá-la. Pra quem tem muita planta, principalmente que vai distribuindo as plantas pela casa, como é no meu caso e no caso de muitas pessoas, a gente acaba colocando plantas, por exemplo, em prateleiras altas ou em cantinhos que a gente não costuma olhar com tanta facilidade. E isso já aconteceu comigo também. O que acontece? A planta ela tá num lugar alto, ela tá num lugar escondido. Na hora de regar todas as plantas, eu acabo esquecendo de colocar ela para receber a rega também. Então sempre coloque a planta em um lugar que você vai lembrar de regá-la. Só de pensar nisso já me dá uma agonia forte. A gente tem que ficar muito atento que a planta ela pode ter algumas pragas, alguns bichinhos que fazem muito mal para elas. Que pode ser pulgão, pode ser cochonilha, pode ser até mesmo algum tipo de fungo. Então, quando você notar que algo de errado não está nada certo com a sua planta, dá um Google, pesquisa o que pode ser e pode ficar tranquilo que nas floriculturas, nos gardens, em vários lugares, tem alguns produtos que já são prontos para cada praga específica. E também tem na internet aí várias receitinhas caseiras para acabar com essas coisas que nós não gostamos nem um pouco. Só que é engano seu se você acha que somente as pragas podem matar suas plantas. Não é não, tá? Pode ser uma negligência nossa também. A falta de adubo pode parar total o desenvolvimento da sua planta e deixá-la muito malzinha. Então o ideal é você adubar aí pelo menos uma vez por mês as suas plantas. E eu vou fazer, agora nos próximos vídeos do canal, eu tô testando um adubo caseiro, que eu juntei várias coisas e eu acho que tá ficando bem legal. Eu vou trazer essa receitinha aqui em vídeo pra vocês, pra que todo mundo adube suas plantas e fique com elas topíssimas. Uma coisa que também é bem importante de falar é que existem alguns tipos de vaso, né? E os mais comuns aí talvez seja o de plástico e o de barro. Qual é a diferença dos dois? O de plástico, ele mantém por mais tempo a planta úmida. E o vaso de barro, ele costuma sugar melhor a umidade da planta, consequentemente você vai ter que regar ela mais cedo do que no de plástico. Eu indico o de barro porque além dele impedir que se você colocou muita água, ele vai sugar o excesso, então a sua planta ela vai correr menos risco de ficar afogada ou alguma coisa assim. Ainda aí na parte de vaso, mira numa boa drenagem. O que isso quer dizer, menina? Pelo amor de Deus! O que isso quer dizer é que o vaso ele precisa, é obrigatório que o vaso tenha furos embaixo. Existem algumas coisas no mercado que você pode comprar, como por exemplo, argila expandida e a manta de bidim que você pode usar
para melhorar a drenagem do seu vaso. É muito simples, é muito de boa, mas pelo menos a parte principal é o vaso ele precisa ser furado para que a água escoe totalmente e não fique líquidos acumulados ali apodrecendo a raiz da planta. Importantíssimo podar as folhas velhas da sua planta. Todas aquelas folhas que estão secas, que estão amareladas, que não estão muito bem, vai lá com uma tesourinha e corta ela fora, porque aquela folha, ela tá sugando energia da planta para se manter viva, enquanto essa energia deveria estar sendo direcionada para as folhinhas novas que estão nascendo. Fran, a minha planta, ela tá muito doente, ela tá morrendo, ela tá tendo vários sinais de que não vai alguma coisa bem. Procura por praga. Não tem praga? Então vamos começar a analisar algumas coisas. Às vezes a sua planta ela pode estar doente porque ela está com excesso de rega ou falta de rega. Não, Fran, eu rego minha planta muito direitinho. Então, vamos partir para a próxima opção. Troca sua planta de vaso, de substrato, tira toda a terra dela. Às vezes pode ser uma praga que está atacando a raiz da planta e você não consegue ver porque a raiz fica lá, entendeu? Fica lá tapadinha na terra. Leva ela pro hospital das plantas que você com certeza vai ter na sua casa se você está assistindo esse vídeo. Você está se tornando um louco das plantas e vai ter um hospital de plantinhas na sua casa. Leva essa planta pra lá, fica dando atenção pra ela até ela começar a se reerguer linda, maravilhosa. Nesse momento, eu perdi as contas de quantas dicas eu dei nesse vídeo. A única certeza que eu tenho é que você tem, com certeza, um amigo que tá precisando ouvir pelo menos uma dessas dicas. Então compartilhe esse vídeo com ele. Dica boa é dica compartilhada. Mas aí agora eu quero saber, me bate aqui a dúvida de qual dessas dicas que você já conhecia. Você já conhecia alguma delas? Ou melhor, qual dica que você tem pra dar que eu não citei nesse vídeo? Então me conta aqui nos comentários. E eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado desse vídeo e que você consiga utilizar, colocar em prática essas dicas que eu trouxe. Se inscreve no canal porque tem muito conteúdo topíssimo prestes a brotar por aqui. E é isso, gente. Até a próxima!